Bom dia, meu povo! Ah, pô, até da Bahia tá na live, o carnaval tá fraco lá, hein, Jarbas? Ah. Bom dia, Raíssa! Dona Cristiane, tudo bem? Sejam bem-vindos! Mas que alegria passar essa terça-feira alegre com vocês. Muito bem, sejam bem-vindos. Bora papear, gente, de autoestima. Sejam muito bem-vindos aí. Espero que esse dia diferente. Bom dia, Dona Fran. Bom dia, Angélica. As nossas lives, elas estão costumeiramente acontecendo na segunda-feira, né? Mas hoje, como tinha essa folga aí, eu falei, hoje, né? Vamos fazer sem pressa, pode ser até que quem não consegue ver outros dias veja hoje, e assim a gente tem esse momento juntos também. Certo? Vamos lá então, porque a gente também não quer ficar o dia inteiro, né? Vamos viver aí essa terça-feira. Gente, então vamos lá. Hoje nós estamos na nossa terceira live, né? Desse momento especial aí que estamos tendo semanalmente. Olha o bonde aí chegando. E hoje a gente vai falar de um ingrediente que lá na nossa primeira live a gente colocou um grande tema, assim, né? Um tema mais amplo, que é o desenvolvimento emocional, a inteligência emocional, né? Citamos inclusive este tema de maneira específica. E lá colocamos, assim, alguns ingredientes dessa regulação emocional. Semana passada falamos sobre o autoconhecimento, né? E hoje colocamos também, eu coloquei na verdade um ingrediente que a gente não citou naquele dia, naquela lista, que é esse ingrediente da autoestima, que é um conceito aí, hoje eu tô que nem a Xuxa, gente, mandando bom dia pra todo mundo, tô acenando pra todo mundo, até eu começar no tema, então tô aqui recebendo vocês. Então esse ingrediente da autoestima, ele não estava naquele roteiro, mas é um tema muito comum, é um conceito que a gente vê muito as pessoas falando sobre ele, né? Então a falta ou a baixa autoestima, ela é tida como explicação para muita coisa, né? Aí às vezes a gente vê assim algumas condutas em relacionamentos, algumas situações assim familiares e a gente fala assim, nossa, mas isso é falta de autoestima. Só que aí do que realmente a gente fala quando a gente está citando a autoestima? Jarvis, é só depois do carnaval. Foi para segurar a audiência no carnaval. Então, minha gente, eu vou colocar aqui para vocês alguns... Eu vou ler algumas respostas da caixinha que vão embasar a nossa conversa de hoje também, tá? Então, assim, alguns conceitos de autoestima, né? Eu pensei para que as pessoas, sugeri que as pessoas falassem o que vem na cabeça delas ou o que elas associam ao termo autoestima. Kelly, querida, que alegria ter você hoje aqui também. Um beijo para você. Baixa autoestima, sem autoconfiança para tudo na vida, pensar mais bem do que mal de si, paz consigo mesmo, amor próprio. Inclusive aqui o amor próprio nós vamos tratar hoje pelo menos como sinônimo, tá? Então assim, quando vier na tua cabeça o amor próprio, pode incluir ele nessa conversa sobre autoestima também, né? Me sentir bem com o que vejo no espelho e com as minhas ações, é confiante, não se abala, se abala menos com a opinião alheia, confiança. A resposta do Jarbas é impublicável, não posso. Autocuidado e aceitação. Se ele quiser, ele comente aí nos comentários. Não se abalar por olhares ou opiniões alheias, não achar que a grama do vizinho é mais verde, amor próprio, autocuidado, tempo de qualidade, boa companhia, se cuidar de forma responsável, autoconhecimento, eficácia, enfim, ter algo a estimar, pensar mais bem do que mal de si mesmo. Enfim, gente, então assim, vocês veem que tem passa muito por este apreço de si mesmo, né? Então, pode-se dizer sim que a autoestima, ela passa por todos esses conceitos, mas a nossa reflexão vai ser em que grau
e quais verdadeiramente nos auxiliam para uma autoestima que efetivamente nos ajuda, certo? Bora lá então? Tudo bem até aqui? Deixa eu beber um golinho de água. Então, assim, gente, o que eu fiz? Eu coloquei um contraponto, tá? Eu vou colocar o que é e o que não é autoestima para ajudar a gente nessa, não é uma separação, mas nessa organização do nosso pensamento aí, né? Então, assim, ó, o que não é? Vamos começar por aí. Então, autoestima não é somente você pensar bem de si mesmo, tá? Se assim fosse, minha gente, tava simples, né? Eu repetiria frases para mim, eu teria essa condição de, ao verbalizar e pensar coisas gentis, encorajadoras a meu respeito e pronto, brotariam nas minhas ações algo mais concreto, corajoso, audacioso, mas a gente sabe que nem sempre isso acontece. Então, é ótimo que eu tenha uma boa visão de mim mesmo, mas eu ficar o tempo todo apenas pensando coisas boas a meu respeito, fica uma autoestima um pouco frágil. Quem me acompanha aqui, eu vou traduzir através de um meme. É a galinha na frente do espelho, né? Quem é minha vencedora, quem que conhece as coisas, você é campeã, você vai dar conta. Então, muitas vezes essas palavras nos servem como um bom estímulo, nos servem como... Não, essa live vai ficar engraçada, tá? Porque hoje nós vamos de Aristóteles a meme das galinhas, mas é assim mesmo que funciona. Então, essas palavras, elas surgem como um certo encorajamento, mas elas não conseguem nos sustentar, principalmente nas ações, tá? Então, uma visão extremamente boa de si mesmo é tão prejudicial quanto também você ter uma visão extremamente pessimista a teu respeito. Então, uma visão pessimista, cruel, de menos-valia. Então, perceba, quem tá nesses extremos não está bem. Nem aquela pessoa que acha que dela não pode sair uma maldade, não pode sair uma coisa ruim, e nem aquela pessoa que não acredita que nada do que ela faz tem valor, de que nada do que ela faz é bem feito, de que nada do que ela faz serve a ela ou aos outros, tá? Então, a autoestima começa não sendo isso. Uma pessoa que tem uma visão extremamente benevolente não seria a palavra, mas uma pessoa que se acha muito boazinha ou que se acha muito ruim, ela não tem uma boa autoestima, ela está confusa, ela está equivocada. Muito bem, minha gente. Então, voltamos lá para o autoconhecimento da live passada, né? Vocês lembram do final da live? Então, assim, quem não tem consciência... Shelly e Márcia, vou anotar na chamada que vocês chegaram atrasada, tá? Então, vocês lembram lá do final da nossa última live, né? Então, quem não tem autoconhecimento não vai ter uma boa autoestima, ou não vai ter uma autoestima efetiva. É quase como se, sem o autoconhecimento, não pudesse existir uma boa autoestima. Vocês lembram lá que a gente conversou? Conhecer os próprios defeitos, conhecer as próprias inabilidades, conhecer as próprias dificuldades é fundamental. Então, como que eu vou estimar ou como que eu vou tentar modificar aquilo que, como falamos naquele dia, eu não parei para pensar ou eu não conheço? Então, eu posso ser uma juíza, de novo, equivocada. Eu posso ser pessimista demais ou benevolente demais com aquilo que eu até mesmo poderia modificar. Então, não existe autoestima sem autoconhecimento. Se não pode ser isso, você vai estar massageando a si mesmo, consolando a si mesmo, mas é aquele efeito que ele não dura muito, sabe? Que na hora que você vai de encontro com a realidade, que você vai de encontro com alguma ação, ela realmente não consegue te sustentar, certo? Então aqui, autoestima
é uma visão adequada de si mesmo, nem muito pessimista e nem otimista demais. E também não existe autoestima sem autoconhecimento. Certo até aqui, meus caros? Outro sinônimo, outro ingrediente da autoestima, que as pessoas colocaram ele num lugar muito grande, e é como se ele não fosse, ele é um ingrediente muito importante, mas ele sozinho também não sustenta a autoestima, tá? Que é a autoeficácia. Então a autoeficácia nada mais é, meus caros, do que eu ter a capacidade de me organizar, de executar as coisas, de planejar ações e conseguir me mover em direção a elas, de traçar e alcançar objetivos. Então, a autoeficácia, a capacidade que eu começo as coisas e eu termino, que eu consigo aprender uma coisa diferente, que eu me propus para fazer uma coisa nessa terça-feira e eu consegui. Então, isso ajuda, isto é um grande ingrediente da nossa autoestima. Só que ele não pode ser o único. E hoje, muitas pessoas traduzem a sua autoestima através da autoeficácia. E a nossa autoestima, ela não pode ser medida apenas por um aspecto, principalmente por esse aspecto da competência. Então, o trabalho, ele ajuda muito a gente a quantificar as nossas ações. E principalmente quem trabalha numa empresa, quem tem uma carreira, anos já de trabalho. No trabalho, a gente tem mais acesso a quase como se fossem métricas, né? Então, se você é promovido, se você bate as suas metas no final do mês de vendas, se você é autônomo e as pessoas te procuram para fazer isso, é quase como se esse trabalho ele fosse uma prova de que alguma coisa boa você está fazendo. Você concorda comigo? Só que existem pessoas que, se tirar essa esfera do trabalho, elas não conseguem mensurar o próprio valor e a própria estima. E olha só, o trabalho, ele é sim um grande pilar da nossa identidade, do nosso dia, da nossa história de vida. Mas ele não pode ser o único. Porque o trabalho, por mais que a gente às vezes tenha até aquela história assim, mas agora eu quero trabalhar até quando eu puder, até o último dia da minha vida. Não é nesse sentido de parar de trabalhar e se aposentar e não fazer mais aquilo ou ser impossibilitado de fazer aquilo. Só que a gente sai do trabalho. A gente muda de emprego, a gente às vezes pode ficar sem trabalhar, a gente adoece, as mulheres lá se afastam do trabalho porque elas vão gestar e ter seus filhos. E aí? Como é que eu faço então? Se dentro de uma esfera fora do trabalho eu não tenho algo que me ajude a mensurar a minha autoeficácia. Então, se eu estou numa transição de carreira, se eu estou longe do meu trabalho, como que eu vou me sustentar? Eu não estou falando no sentido financeiro, vocês estão entendendo, né? Mas no sentido de identidade. Então, autoeficácia é um ingrediente, mas ele não pode ser o único. Até porque uma coisa que eu tenho visto, duas, digamos assim, comprovações empíricas aí do que eu tô falando. Então, o primeiro é que se a pessoa... Tem um monte de gente, pensem aí nas realidades de vocês. Tem gente que tem autoeficácia, mas que não tem uma boa autoestima. Vocês já perceberam isso? Por quê, meus caros? Porque ser eficiente não é tão difícil assim. Não, Raquel, mas eu acho que não. O que vocês acham? Vocês acham que uma pessoa que não tem autoestima, ela vai conseguir ser muito eficiente? Vocês já deram de cara com um líder assim, por exemplo? Então a pessoa é muito bem sucedida. A pessoa está num cargo extremamente importante. Mas ao mesmo tempo há nela uma certa fragilidade fora da competência. Vocês concordam com isso? Pode existir, ou vocês acham que não? Que uma coisa não vai... Que uma coisa não aconteceria sem a outra. Uma pessoa não vai conseguir ser boa no trabalho se ela não tem uma boa autoestima. O que vocês acham? Sim, isso! Lembram da nossa primeira live?
de como começamos a narrar a história, né, do que é ser inteligente. Aí, uma criticazinha assim, Raíssa, né? Uma mudança de escala, uma crítica profissional, a pessoa desmorona, né? Então, fora do trabalho, como é que eu vou medir? Como é que eu vou perceber a minha autoeficácia? Como é que eu vou melhorar a minha autoestima, né? Então, de novo, pessoas que estão numa transição de trabalho, as mães que estão em casa, né, com os seus filhos, que se dedicam ao cuidado da sua família. Elas não vão ter uma reunião a cada 30 dias para dar um feedback assertivo sobre as ações dela. E aí, olha que perigo. Elas ficam com a sensação de que o que elas fazem é pouco, insignificante, não visto, menos valioso. Gente, vocês percebem a injustiça nisso? E eu escuto isso assim, ó, toda semana. Que aí a pessoa realmente ela não tem essa métrica toda de que ela tá indo para um ponto, que ela tá acertando, que ela tá avançando. E aí é como se ela não fosse, se ela não conseguisse ver na realidade dela ali, repetitiva do dia a dia, na educação dos filhos, no cuidado da casa, algo suficientemente importante. Olha o perigo disso. Então, autoeficácia é um ingrediente da autoestima, mas ele não pode ser o único. Independente se você está em casa, se você está numa empresa muito grande, se você é profissional, independente da sua ocupação, a sua vida precisa ser medida para além da tua competência. Né, minha cara Kelly? Muito bem, vamos em frente que tem muita coisa para hoje ainda. Então, vamos lá, minha gente. Então, se eu não tenho essa profissão tão estabelecida, se eu não estou inserida num trabalho que me dá todas essas métricas, que exige esse meu aperfeiçoamento, como é que então eu vou medir a minha autoeficácia? Meu bem, da maneira mais simples e humana possível. E uma pessoa respondeu exatamente isso na caixinha. Deixa eu achar aqui, ó. Atividade física, boa alimentação, boa noite de sono, terapia, saber colocar limites. Principalmente nessa primeira parte. Atividade física, boa alimentação, boa noite. Uma boa noite de sono, né? Então, o que a minha querida Natália colocou aqui? Que é justamente você viver uma vida minimamente direcionada para a ordem. Então, a rotina, o roteiro do dia, os teus deveres, as coisas que te esperam durante o dia, são tão importantes quanto se você tivesse uma super reunião diante do teu chefe. E todos nós temos isso diante dos nossos olhos todo santo dia, independente da nossa ocupação profissional. Então, isso não é profissional, isso é humano. Então, naquilo que você faz, independente do local, você vai ser capaz, sim, de medir a tua autoeficácia. Por que a gente sofre tanto quando está fora da rotina? Uma vida ordenada, minimamente, é um pilar que, sim, sustenta a nossa autoestima. Não existe, de novo, nós vamos ter que tomar muito cuidado com o que nós estamos chamando de autoestima. Então, não existe autoestima sem autoconhecimento. E não existe autoestima sem uma vida minimamente ordenada. Não sei se está ficando mais fácil ou mais difícil, mas enfim, né? Gente, até aqui eu tentei tirar um pouco os escombros em cima dos conceitos, tá? Claro que de maneira muito simples e muito rápida, tá? Então, assim, ó, se você ouviu o que eu falei até agora, e você não concorda, você fala assim, não, eu gosto de falar minhas coisas lá na frente do espelho, eu gosto de me tratar com muita benevolência. Tudo bem, tá? Então vamos supor assim, eu também, Cris, tu imagina se eu não lembrei dessa, não vou cantar. Então assim, ó, se você não concorda com o que a gente falou até agora sobre autoestima, se pra você a autoestima é outra coisa, é outro conceito, tudo bem. Ou se você vai começar a assistir essa live depois e você vai assistir assim, ó, não, eu vou assistir dos 20 minutos para frente.
É aqui que eu quero a tua atenção. Não tem problema. Se você discordar do que eu falei até agora, não tem problema. Você pegue o seu conceito de autoestima, o que você pensa sobre isso, e eu sugiro que você coloque os 3 ingredientes que eu vou te dizer agora, tá? E aí você mistura tudo, nós vamos ver o que vai dar. Sandra querida, bom dia. Então, pegue o seu conceitinho de autoestima e acrescente esses 3 ingredientes que eu vou te falar agora. Dever, responsabilidade e utilidade. Preste muita atenção nisso. Dever, responsabilidade e utilidade. O que é amável para você? Se ninguém mais conseguir amar, isso talvez não seja tão amável assim. Se o que você faz bem só para você, talvez isso também não seja tão bom assim. Então, de novo, se o que é amável para você, ninguém mais consegue amar, talvez isso não seja tão amável. Se o que você faz bem só para você, talvez isso não seja tão bom assim. Vamos esmiuçar isso? Por quê, minha gente? Porque a gente precisa tomar muito cuidado para não se agarrar aos nossos defeitos e chamar ele de personalidade. A gente tem que tomar muito cuidado para não se agarrar às nossas dificuldades e chamar isso de aceitação. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser tolerante demais com aquela fala que se você não se aceitar e de que se você não se amar, quem fará isso por você? Já ouviram isso? Só que, gente, é nossa responsabilidade também nos esforçarmos para sermos amáveis. Não para ser amados, porque isso é com o outro. Isso é generosidade da outra pessoa. E a gente, infelizmente, não tem controle ou garantia nenhuma. Mas para ser amáveis, sim. Vocês estão me entendendo? É nossa responsabilidade nos esforçarmos para sermos amáveis. Se seremos amáveis, se seremos amados, outra história. Nossa, Raquel, mas que discurso pouco esperançoso, né? Então, agora até isso eu tenho que fazer. Eu tenho que me esforçar para ser amado. Até isso eu tenho que fazer. Então, não é naquele sentido que a gente ouve muito por aí hoje de conquistar alguém, de ser algo ou ser do jeito que a outra pessoa quer que você seja. Vocês estão entendendo do que eu tô falando? Não é o fazer coisas para que ela me aceite. É quase como se fosse antes ou apesar disso. Porque às vezes, minha gente, aquele discurso, né? Eu tô querendo que os outros me aceitem, simplesmente sem pensar o que eu faço, se o que eu faço atinge quem tá em volta. Não, mas eu sou assim. Cara, e se você sendo assim for ruim pra quem tá perto, pra quem você ama, pra quem convive com você? Então a gente tem que ter uma cautela com essa história da aceitação. Se eu me aceitar do jeito que eu sou, o que acontece com quem está em volta de mim? Tem um vídeo que eu fiz há um tempinho atrás. Vocês lembram dele? Era a mudança que vem pelo amor ao outro. É nesse aspecto, sabe? Então, claro que nós vamos ter coisas em nós que efetivamente a gente vai aceitar. Mas aceitar, esse apesar de, né, Ingrid? É assim, ó, apesar de uma vida. Então,
esse movimento de aceitação, a gente deixa para aquilo que às vezes a gente lutou uma vida inteira e não conseguiu, mas lutou para mudar. Agora, andar por aí aceitando aquilo que seria tranquilamente, não no sentido de fácil, tá? Mas possivelmente modificado, gente, isso é autoestima de camelô. Isso é autoestima de discurso que não se sustenta. Que bom, Carolzinha, que bom. Às vezes a gente vai esmiuçando e a coisa vai acontecendo, né? Vai se tornando possível. E essa é a intenção, né? Que a gente consiga traduzir e aplicar isso de maneiras mais simples, né? Então, será que aquilo que você tá querendo aceitar ou que os outros aceitem, sem nem mesmo pensar de novo, o que isso causa na vida de quem convive com você ou até mesmo de quem se importa com você? Porque isso, de novo, preste muita atenção, isso não é autoestima, isso é egoísmo. Autoestima sem virtude, ela vai dar no egoísmo. Porque você vai se afastar das pessoas para fazer a sua vontade, para ser do jeito que se é. Olha o perigo disso. Mas como assim? Autoestima sem virtude é egoísmo? De uma maneira muito simples, muito explicando em uma frase, né? Aristóteles afirma que a virtude é o jeito mais simples de viver uma vida que te leva para a felicidade. E que uma vida sem a virtude, ela vai cair num vício. Então, olha a ousadia. Uma autoestima sem virtude vai virar vício. E o egoísmo seria o vício dessa autoestima simples, que serve apenas a si mesmo, que não se importa com quem está em volta, que não se importa com os seus. Certo, meus caros? Olha que importante isso. Autoestima sem virtude é vício. Autoestima sem a responsabilidade, sem o dever e sem a utilidade, ela vai te levar para a solidão. E isso é muito sério. E essa solidão, gente, às vezes ela vai sendo plantada assim no nosso pensamento. E daqui a pouco, se a gente não percebe, a gente tá indo em direção a ela assim, ó, com o peitinho estufado, faceira, achando que tá fazendo uma grande coisa. Ah, mas eu me basto. Ah, eu me afastei de tudo que me faz mal. Onde não puderes ser aceito, não te demores. Já ouviram essas frases, gente? Já falaram essas frases? Já ouviram isso? Essa do onde não for aceito, não te demores. Ah, quantos links da bio, hein? Com essa frase. Me afastei das pessoas tóxicas. Exatamente, né? Não convivo mais com fulano, beltrano, não. E aí vai estreitando, vocês percebem? Vai estreitando. O corredor fica mais literalmente apertado. Quem que fica? Não me importo também. Solidão. E aí quando a gente tá meio na solidão, a gente não tem muito o que pensar nos outros mesmo, né? Livramento. Cris, muito bem pensado. Exatamente. Não. Por que não deu certo? Ah, é o livramento. Acho engraçado que o livramento nunca é da outra pessoa, né? É sempre da gente. Olha que grave isso. Então, sinceramente, eu vou te falar do fundo do meu coração e não levo para o pessoal. Então, pouco me importa o teu conceito de autoestima, tá? Mas acrescenta esses 3 ingredientes. Dever, responsabilidade e utilidade. Então, se a tua autoestima faz de você uma pessoa mais autocentrada, pense. Se a tua autoestima faz de você uma pessoa que faz apenas as próprias vontades, pense. Se a tua autoestima te afasta do cumprimento do teu dever, pense. E para
fechar com chave de ouro, eu vou trazer um trecho para vocês de um livro muito interessante, que até a Laura respondeu na caixinha. Eu não vi ela ao vivo aqui, mas ela sempre tá com a gente nas segundas-feiras. Ela colocou lá: se cuida de forma responsável. E isso é muito o que eu vou trazer para vocês do nosso querido 12 Regras para a Vida, de Jordan Peterson. Vou trazer o trecho da segunda regra, que é a seguinte: cuide de você com responsabilidade. Cuide de você como quem cuida de alguém que está sobre os seus cuidados. Essa é exatamente a segunda regra. E aí, olha por que a gente tem o dever moral de ter uma autoestima com responsabilidade e cumprimento do dever. Merecemos respeito. Você merece respeito. Você é importante para outras pessoas, assim como para si mesmo. Você tem um papel vital a ser exercido no destino e no desdobramento do mundo. Você é, portanto, moralmente obrigado a cuidar de si mesmo. Você deve cuidar, ajudar e ser bom consigo da mesma forma que cuidaria, ajudaria e seria bom para alguém que ama e valoriza. Sendo assim, você pode ter que se comportar habitualmente de forma que lhe permita um pouco de respeito pelo seu próprio ser, e nada mais justo. Agora, escuta esse trecho. Cuidar de si mesmo da forma que cuidaria de alguém sob sua responsabilidade significa considerar o que seria realmente bom para você. Não é o que você quer, também não é o que te faria feliz. Toda vez que você dá um doce a uma criança, você a deixa feliz. Isso não quer dizer que ela deva dar apenas doces a elas. Feliz, entre aspas, de algum modo é sinônimo de bom. Você deve fazer com que as crianças escovem os dentes. Elas devem colocar suas roupas de frio quando saíram na neve, mesmo que protestem vigorosamente. Você deve ajudar uma criança a se tornar virtuosa, responsável e com um ser desperto e capaz de reciprocidade total, capaz de cuidar de si mesma e dos outros, e de crescer ao fazer isso. Por que você pensaria que é aceitável fazer qualquer coisa menos do que isso para si mesmo? Então, uma boa autoestima é exatamente isso. É cuidar de si mesmo com responsabilidade. E nessa responsabilidade estão esses ingredientes da responsabilidade, do dever, do olhar à nossa volta, de fazer aquilo que muitas vezes nos contraria voluntariamente. Totalmente diferente desse discurso absolutamente pronto de que nós não temos nada a fazer com os nossos defeitos, com as nossas inabilidades. Então, fazer o que te faz feliz, meus caros, é bom, mas fazer o que você faz com responsabilidade e também se sentir feliz com isso, aí não é discurso simples, aquela coisa assim que depois que passa aquele calor da emoção, você diz assim, nossa, o que eu sou mesmo? E aí, meus caros, consegui convencê-los pelo menos a experimentar esses 3 ingredientes aí no conceito de autoestima de vocês? Não existe não existe autoestima sem esses pilares. Nós vamos chamar de outra coisa, tá? Nós vamos chamar de aconchego, afago. Outra coisa, autoestima no sentido assim de aparência, né?
de você fazer algo por você mesma, você pensando mais no público feminino, né? Então assim, ai, a gente faz uma unha, a gente pinta o cabelo, então assim, isso é importante, isso é bom, isso é prazeroso. Mas perceba, até nessa questão da autoimagem, a gente tem esse quê da responsabilidade. Porque nos cuidarmos também é um dever. Né? Cuidar da nossa aparência, da nossa saúde, também é um dever. Então, se você cuidar de si mesmo com responsabilidade, você também não vai passar por grandes extremos em relação a isso. Agora, se ficar, ai, mas coitada de mim, mas eu mereço, né? Isso não se sustenta depois que a gente lava aquele cabelo, depois que aquilo vai embora. Apesar de, Ingrid, então pegue seu conceito e acrescente. Imagina se eu vou brigar com o povo da autoestima, gente. Jamais, jamais. A gente só vai acrescentar uns negocinhos ali e vai ser bom. Certo, meus caros? Cuidar de si mesmo com responsabilidade. Isso sim é a coluna dorsal. Aí a gente vai cuidar da nossa aparência, do nosso trabalho, das pessoas que convivem com a gente. Vai dar tudo certo, vai ser tudo mais simples. Certo, meus caros? Muito obrigada por esses quase 40 minutos preciosos aí que vocês passaram comigo. Agradeço. E semana que vem a gente continua. Certo? Bom feriadinho aí pra vocês. Muito obrigada. A gente se vê. Beijo.